Meu nome é Paulo Paiva Lopes, nasci em 13 de junho de 1943, vou fazer 82 anos nos próximos dias. E esta é a minha vida. Minha primeira memória da minha vida foi com o acidente que teve com a minha irmã. Ela morreu de um raio. Essa é a minha memória, eu tinha 2 anos e está guardado na minha memória até hoje. E quando eu cheguei lá, ela estava falecida, meus 2 sobrinhos queimados e o meu cunhado também. E aquela noite chovia muito e foi muito difícil chegar lá. Foi a cavalo na garupa do meu pai. Essa foi a minha primeira recordação de infância. Eu morei muitos anos na rua Rafael Corrêa Sampaio, em São Caetano. A gente morava num porão e em cima moravam os argentinos. Ali foi a minha melhor recordação de infância, que eu brincava muito com a família, com os amigos, com meus familiares. A minha família, a gente era muito agregado, todos nós, né? Eu, minhas irmãs, e um amigo meu que eu recordo muito dele era um tal de Rafael, que morava bem longe de casa, mas vivia na nossa rua, conversando com a gente e brincando. Esse foi um grande amigo. Eu mais brincava com carrinho de rolemã. A gente montava nós mesmos e brincávamos naquela época. Esse era o meu brinquedo preferido. Minha primeira escola foi na cidade de Lins, no estado de São Paulo, né? A minha professora era muito ruim, batia na gente e de vez em quando eu chegava sem uniforme na segunda-feira, ficava de castigo e tinha que recolher os sinaleiros da rua. Esse era o castigo de cada aluno quando chegava sem uniforme. Quando eu crescesse, eu queria ser motorista profissional. Motorista de uma mulher bem rica, no Jardim Paulista, em São Paulo. A maior travessura também foi nesse lugar que eu morava. Nós tínhamos uma amiga que chamava Janete, e a gente agarrou ela uma noite e ela contou para o meu pai. Eu apanhei de cinta muito aquela noite. Então, nessa época, nós morávamos em São Caetano do Sul, na Vila Paula, e nós morávamos do lado do cemitério. E naquela época os banheiros eram fora de casa, né? Era feito tudo de madeira, sempre fora de casa. E uma das noites que eu ia no banheiro, fora de hora, eu olhei para o cemitério assim e vi sair fogo do túmulo, que diz que é muito normal isso. Eu saí para fora e nunca mais saí de casa à noite. A gente, na adolescência, a gente ia muito em bailinho nas casas, né? A gente sempre procurava um bailinho, porque era uma turminha que sempre tinha. Eu tinha um amigo que sempre tinha o lugar para ir, com um tal de Jair. E a gente sempre ia nesses bailinhos lá que a gente conhecia as pessoas e dançava até tarde da noite, depois ia embora. Na adolescência, os grandes amigos foi o Rafael e o Jair. Que normalmente eu dormia na casa do Jair quando a gente vinha à tarde da noite, e ele foi um dos melhores amigos. Nunca mais tivemos contato. O vovô Adolfo, que era meu pai, ele sempre foi cuidador de fazenda, sempre foi administrador de fazenda. E desde Ribeirão Preto até descendo para o lado de São Paulo, nós passamos por várias cidades e ele administrava a fazenda. A vovó Ana, ou a minha mãe, né? Ela sempre cuidou de casa, dos filhos, porque nós éramos em muitas pessoas, né? Ela sempre cuidou da casa. Educação. Educação em primeiro lugar e amor pelas outras pessoas. A lembrança boa que eu tenho do papai era da igreja, quando ele era zelador da igreja e a gente ajudava a limpar a igreja.
e a mamãe sempre em casa. Mas uma das coisas que eu destaco quando eu trabalhava em São Paulo, toda sexta-feira, quando eu saía do curso, eu vinha para casa e trazia um frango de leite, que a gente chamava em São Paulo. E a Eunice e a minha mãe sempre esperava às sextas-feiras à noite para a gente saborear o frango, que era muito bom, por sinal. Eu tenho mais lembranças boas que a minha mãe, que ela era mais acessível, mais amorosa, né? O papai sempre foi um pai bem tranquilo, mas sempre muito rígido. Sim, sempre dediquei muito amor aos filhos, isso vim deles. Meu primeiro trabalho foi no escritório de contabilidade. Eu entregava os livros de contabilidade pros comerciantes. E nessa época, em todas as entregas que eu fazia, eu era muito pequeno ainda, eu ia com um carrinho de rolemã. Eu aprendi muito com um senhor chamado Birajara Moraes, que ele me ensinou tudo de contabilidade. A maior conquista minha foi quando eu fui trabalhar numa empresa chamada SGS, e eu fui como um funcionário comum, e de repente eu passei a ser encarregado de 16 pessoas muito mais de idade do que eu. Nessa época eu tinha só 20 anos. Foi eu montar minha própria empresa na época, que era Centro-Sul, junto com um amigo que chamava Aloísio. A gente era um concorrente na área de expurgos, né, de produtos, e depois acabamos se juntando e criamos nossa própria empresa. Durante 26 anos subi e desci para Paranaguá por causa da empresa, que eu não podia ficar longe da empresa, além das viagens, né? E quem cuidava dos filhos era a minha esposa. Muita dedicação. Em primeiro lugar, ser muito honesto e correto. Em segundo lugar, ter ambição para conquistas futuras. Não, nunca pensei em desistir. Conheci a Marisa com 14 anos, na nossa igreja lá em São Caetano do Sul. Foi ali que começou o nosso namoro. Naquela época foi muito difícil, porque o padrasto dela não queria de jeito nenhum namoro. Nós namoramos escondido durante 4 anos e noivamos com 2 anos, sempre escondido. Ela nunca deixou, nem na rua a gente andava de mão dada. A beleza dela e a simpatia que ela sempre foi. O problema maior que nós enfrentamos no nosso relacionamento foi o problema dos olhos do Tiago. Esse foi o nosso maior desafio durante o nosso casamento. O período feliz que a gente tem sempre é quando a gente viaja juntos. Eu acho que é o período mais gostoso juntos, e podendo descarregar todas as nossas felicidades, essas coisas, juntos. Foi em Amsterdã, na Holanda. Foi há 5 anos atrás. Muita coisa, muita coisa. Ela sempre foi minha confidente e eu confidente dela. Entendeu? Sempre lutamos bastante juntos. Se eu tive um sucesso na minha vida, eu devo a ela. Ela foi a maior inspiradora do meu sucesso. O pai, pela primeira vez, foi muito gratificante. O Eduardo nasceu na Beneficência Portuguesa, lá em São Caetano do Sul. E naquela época não podia entrar para ver parto, que era totalmente diferente de como é hoje. E foi muito emocionante quando eu vi meu filho pela primeira vez, o Eduardo.
Eduardo dedicado, estudioso, pesquisador, um excelente médico. Ele conseguiu todos os objetivos dele, eu acho, até hoje, e continua lutando para ser o melhor na área dele. Cíntia é a única filha, né? Sempre puxa mais pelo pai, né? Então, é uma filha que eu mais dediquei, mais cuidei dela durante esse período todo. Mas é a única filha, é a mais querida da família. O Felipe foi muito travesso, foi difícil a adolescência dele. E hoje é um vencedor, né, dentro da área dele. Ele aprendeu muito comigo também. E ele tem se dedicado à profissão dele, à empresa dele, que ele tem a própria empresa, e está feliz no que ele faz. Ele tem grandes objetivos, eu acho que ele está indo bem. O Thiago é o xodó da família, né? É o caçula, né? Sempre foi o mais cuidado e o que mais nos preocupamos com ele. Mas hoje está bem casado, tem uma filha linda, ama muito essa filha, que eu sei, que é a única. Ele tem um casamento muito estável e muito querido também, ela e eles, todos. Eu me lembro que quando vocês iam para aqueles festinhas da juventude, eu tinha que sair de roupão, porque eu ia sempre de roupão buscar vocês. Vocês ficavam muito bravos por isso, que tinham vergonha de eu chegar perto. Só encostava o carro, vocês já vinham, porque sabiam que eu estava de roupão e eu ia descer. O Thiago e o Felipe são sempre meio medrosos os dois. Então, como eu tenho uma casa muito grande, eu saio por fora um dia, e falei, eles estavam sentados na sala vendo televisão, e na pantográfica ela faz muito barulho. Eu fui por fora da casa e dei um soco na pantográfica, e eles saíram correndo de tal maneira que nem conseguiram pular o sofá sem derrubar o sofá. E essa foi uma das coisas mais engraçadas que eu achei da minha vida. Foi com o Felipe uma noite que a própria moto, eles jogaram uma pedra num carro de um segurança da Serra Almeida, e o cara deu um tiro, por sorte não acertou ele. E depois ele me ligou que estava no hospital, que tinha caído da Vespa. Ele continua sendo o homem que ele é. Cíntia, que ela continua como ela está, que ela está conseguindo vencer na vida. O Felipe já é um vencedor. Ele tem 4 filhos e ele está se saindo muito bem no que ele faz. O Thiago é um vencedor também. Conseguiu um bom emprego, é um líder, né? É um grande homem nas palestras dele, e no futuro ele vai ter um grande negócio dele mesmo. Ser avô é diferente de ser pai, porque o neto você não tem obrigação de educação. Então você faz coisas que os pais dos netos não aprovam, mas como avô não tem compromisso nenhum. Aumentou bastante a família e são todos queridos. Eu acho que ela é isso. Porque tem a cara do filho que tem a minha cara. A história marcante minha é com eles na praia, em Santos, né? Sempre foi muito divertido na praia. Educação e amor. Estudem, estudem, estudem. Sem estudo não se vai a lugar nenhum. Minha lua de mel, Campos do Jordão, uma semana. Uma colônia de férias dos sargentos da Academia da Polícia de São Paulo. Mas impactou foi o Homem Pousando na Lua, que eu fui na casa da minha irmã, Francisco Morato, e ela tinha televisão lá. Foi a primeira vez que eu saí com a Marisa e com o Eduardo,
E nós fomos lá, eu vi de madrugada o homem pousar na Lua. Isso foi um impacto grande que eu senti na época. Foi a morte da minha mãe. Eu tinha 28 anos. Honestidade. De ser um vencedor. Eu tive várias coisas na minha vida, consegui sair delas, né? E com orgulho de tudo que eu fiz. Correto e honesto. Existe sim. Eu acho que quando eu tive alguns sócios na empresa, que eu deveria ter mudado o meu trabalho, porque como eu tinha uma situação financeira melhor que eles, eu sempre fui fiador de algumas coisas deles, que veio me dar problema depois, mas que conseguimos sanar. Como pai e como avô. Deixar tudo que eu conquistei para os meus filhos, que eles usufruíssem do que eu vou deixar. Que lembrasse de mim que eu fui um bom homem. Que desse muito amor. Que desse muito amor, só isso. Um filhão. Uma boa nora. Uma neta querida. Uma filha amada. Um bom neto. Uma neta querida também. Filhão. Uma nora querida também. Ah, linda e querida. Linda e querida também. Ah, um sucesso. Foi um neto que eu esperei muito. Um bagunceiro, mas um bom neto. Filhão, grandão, muito bom. Uma nora bem linda também, bem legal. Uma querida também. Meu grande amor.